Olá, vou falar de novo porque eu perdi o outro vídeo, vou falar outra vez sobre esse segundo livro da série napolitana da Helena Ferrante, A História do Novo Sobrenome. Eu li esse livro muito rápido, eu li esse livro em 7 dias. Eu acho que eu nunca li um livro tão rápido assim, porque ele é muito fascinante. Eu me lembro assim que nem mesmo o outro, o primeiro que eu li tão rápido assim. Eu acho que eu gostei muito mais desse. E, bom, então é o seguinte, esse livro é da Biblioteca Azul, ele tem 471 páginas, eu comecei a ler no dia 17/1 e eu terminei ontem, dia 23, super rápido mesmo. Bom, então é o seguinte, para falar dessa história desse livro aqui, eu preciso primeiro falar um pouquinho, retomar, porque ele é a continuação da história da Lenu, que é a Helena, e da Lila, a Rafaela Cerulo. Então, eu preciso voltar um pouquinho, porque tem alguns fatos, assim, no primeiro livro, que são muito importantes. A Helena e a Lila, elas moram num bairro, crescem, né, elas têm uma amizade de infância, elas crescem num bairro bem pobre de Nápoles, ali do pós-guerra, da Segunda Guerra, então é um bairro bastante decadente, com famílias pobres. Aí elas começam a estudar, elas estudam numa escola, e sempre o primeiro livro se chama Amiga Genial, porque a Lenu, que é a que conta a história, ela acredita assim que a Lila é muito superior a ela tem um sentimento assim de inferioridade perante a Linu, perante a Lila, que é muito incrível assim. Então ela se sente menor, mas o que acontece é que num determinado momento a Lila vai precisar parar de estudar, ela opta por parar de estudar e trabalhar na sapataria dos pais. E a Lenu, ela recebe um pouco de apoio dos professores, pega livro emprestado e ela vai acabar continuando estudando, tá? E uma pena, ela sente uma pena que ela perde a amiga e a amiga vai trabalhar. Só que assim, nesse meio tempo, a Lila, ela tem um surto assim de criatividade, ela desenha um sapato e esses sapatos ficam guardados, mas um dia o irmão dela pega e aí eles acabam fabricando esse sapato e colocam na vitrine para vender. E nesse bairro também, além de todos os amigos que eles têm, tem uma família que tem 2 rapazes, que é a Michele Solara e o Marcello Solara, que elas odeiam. Eles são ricos, tem 2 famílias ricas, uma é essa do Marcello Solaras, que elas odeiam porque eles são arrogantes, porque eles têm carro, eles assediam as meninas, os meninos também, que é amigo das meninas, também não gostam deles, eles vivem brigando, tem briga política também no meio, e por fim ninguém gosta deles. E o Stefano Carati, o Stefano, ele vê esse sapato e ele gosta, ele acha bonito, ele vê potencial e ele propõe então uma sociedade para os pais da Lila. E só que nisso ele está interessado nela e conversa vai, conversa vem. A Lila aceita se casar com ele. Ela é novinha, ela tem acho que 17 anos. Mas aí que tá. As meninas, elas, né, desse bairro, elas acabavam se casando mais para fugir da pobreza, fugir da miséria, via no casamento uma forma de ascensão social e acabava então casando sem amor, sem gostar, e foi o que aconteceu com a Lila. Ela acaba aceitando se casar com ele, mas aí então acaba, eles fazem uma sociedade com os pais dela, para que os pais dela também possam ter uma condição melhor, o irmão, e então ela aceita se casar com ele, mesmo sem gostar, e enquanto isso a Lenu continua então estudando, e ela se casa, mas vai acontecer algo, já na festa de casamento, vai acontecer algo muito marcante, que daí então a gente vê no outro vídeo, certo? Só lembrando então, assim, olha, as duas, elas têm uma relação muito forte de amizade desde criança,
Porém, tem muitos sentimentos contraditórios, como, por exemplo, ciúme, inveja. A Lenu, a narradora, ela tem muita inveja, assim, da Lila, por ela ser inteligente, ser destemida, né? E então acontece muito esse tipo de situação, né? De ser uma amizade que ao mesmo tempo tem muito amor e tem muito ódio também, certo? Então aí continua no outro vídeo, beleza? Bom, então nessa festa de casamento vai acontecer um fato que já vai arruinar a vida conjugal deles já desde o início. Na festa, eis que o Marcelo Solara entra com o sapato. O sapato que ela fez, que ela desenhou, que a família dela fez, e que o Stefano tinha comprado esse sapato. E o Stefano comprou esse sapato e deu pro Marcelo. Então, ali acabou a festa, acabou tudo. Mas no que eles estão saindo para ir para a lua de mel, eles vão para a lua de mel na Costa Amalfitana. E eles estão saindo para ir para a lua de mel. E a Lila tá completamente transtornada. Ela começa a bater no Stefano, ela fala para ele que odeia ele e por fim vira um reboliço e ele bate nela, entendeu? E aí então já começa, eles acabaram de se casar, ele bateu nela. E eles vão então para a lua de mel, lá ele bate mais nela. Quando ela volta da lua de mel, ela nem procura Lenu, porque ela tá toda roxa de apanhar, olha que absurdo. E aí então, quando ela volta, ela aceita com resignação essa nova vida dela, de trabalhar na charcutaria, de parar de estudar. Ela era brilhante, ela era assim, ela não poderia ter parado de estudar, mas ela aceita resignada essa nova vida dela e vai levando essa vidinha. A questão é que ela não consegue engravidar. Quando ela engravida, ela aborta, ela tem um aborto. Então ela tem muita raiva dentro dela, ela é uma personagem muito complexa, muito mesmo. E aí então, quando ela aborta, os médicos e outras pessoas também recomendam que que ela vá passar um tempo na praia, que o sol, que aquilo lá, tudo iria revigorá-la, que faria bem e que poderia ela então ter, engravidar e ter um bebê. Ela vai pra praia, mas pra essa praia, o pior erro, assim, eu acho, né, da vida dela. Aí ela vai pra essa praia, ela chama a Lenu pra ir com ela. A Lenu tá trabalhando, ela tira a Lenu do trabalho, fala que vai pagar pra Lenu e tal. A Lenu vai pra praia com ela, vai uma cunhada dela e vai a mãe da Lenu, também vai pra praia. Chegando lá, aliás, ela iria para uma outra praia, mas a Lenu, aí só falando um pouquinho, a Lenu, ela era apaixonada por um menino chamado Nino. O menino, ele tinha as mesmas características da Lila, super inteligente, era o garoto do colégio, super inteligente, e aí ela gostava dele, fazia tudo, lia as coisas que ele lia, tentava fazer de tudo para agradá-lo. E ele era meio ambíguo, ele tinha uma namorada, mas assim, não era muito aquela coisa. Depois ela descobre que a namorada é filha da professora dela, ela se sente mais para baixo ainda, a autoestima dela vai lá embaixo. Mas aí então, ela fala pra Lila, assim, eu vou pra praia com você, desde que seja tal praia, que é Ischia, é uma ilha que tem perto de Nápoles. Aí a Lila concorda e então elas vão para essa praia. Ela vai porque ela sabe que o Nino vai estar lá nessa praia. Então o Nino tá com um amigo lá e eles passam a se encontrar, tá? Então até na capa do livro são eles aqui na praia, né? Tem dois casais aqui. Aí por quê? Porque eles vão começam a se encontrar todo dia. A cunhada dela começa a se interessar pelo amigo do Nino. Mais um belo dia ela tem uma crise, porque ela tá gostando desse carinha, mas ela é casada, ela tá grávida, inclusive, e ela tem uma crise, uma super crise, e ela vai embora. Então acaba ficando só os quatro. Mas aí que começa a acontecer uma reviravolta. A Lila,
ela sempre passou a vida inteira criticando o Nino, falando que ele não prestava, porque ela sabia que a Lenu gostava dele. Mas eis que ela se apaixona pelo Nino e o Nino por ela. E olha só aí, então, a situação da Lenu, gostava, amava a amiga, gostava do menino e tem que abrir mão do menino, sendo que a Lila era casada. E aí então ocorre ali uma dupla traição, que seria ela traindo o marido, traindo a amiga. E ela se envolve de uma maneira assim arrebatadora com o Nino. Ela faz coisas mirabolantes para ficar com ele. No começo ela esconde, mas ela é terrível, ela não esconde as coisas. Por exemplo, o marido dela chegou, ela falou, não gosto mais de você, eu não quero mais ficar com você, eu gosto de outra pessoa, entendeu? Aí apanhava de novo. Mas o marido, o Stefano, não queria acreditar quando ela falava esse tipo de coisa. Depois ela engravida, mas ela não engravida do Stefano, ela engravida do Nino. Mas ela não, ela fala abertamente, esse filho não é seu. Mas ele não quer acreditar, ele quer continuar acreditando. Então, tudo isso acontece durante esse tempo na praia. Na praia também acontece algo muito marcante para a narradora, para a Lenu, que é quando ela perde a virgindade. Mas ela perde a virgindade no momento de raiva, quando ela descobre que a amiga tá com o Nino, e ela perde a virgindade justamente com quem? Com o pai do Nino. O pai do Nino, ele era um safadão, né? Ele já havia, no passado, no outro livro, ele já havia assediado a Lenu, elas tinham 16, 17 anos, nem maior de idade elas não eram nessa época. Mas ela tá tão assim transtornada que ela aceita perder a virgindade com o pai do Nino. Olha o absurdo. Elas voltam então para Nápoles e aí então a Lila vai continuar a vida dela, mas aí sempre lá pensando no Nino. E depois, conforme vai passar o tempo, a Lila vai engravidar realmente, mas aí vai começar a vida de casada dela, é um inferno, porque cheio dessas coisas, né, de surra, de tudo. E aí então aí a gente vai falar um pouquinho agora da Lenu. A Lenu, depois disso, ela ficou muito, muito magoada, apesar dela amar a amiga dela, mas ela ficou muito magoada. Então ela tenta conseguir entrar numa faculdade em Pisa. Pisa é uma cidade que fica no norte da Itália e Nápoles fica no sul. Então o que acontece? Ela chega para fazer esse exame, ela se sente muito inferior, mas no fim ela acaba passando e ela vai então passar esses 3, acho que são 3 anos que ela passa em Pisa. Aí vai mudar totalmente, porque ela tem pouquíssimo contato, ela fica só sabendo da Lila quando ela volta de férias e as pessoas contam, mas ela vai se afastando e o menino da Lila vai crescendo. E a história vai se passando assim. A Lenu, então, ela não é ela se acha muito burra. Ela, sabe, ela conseguiu entrar na universidade, mas ela se acha muito burra. Ela sofre muito preconceito. Então, eu tenho uma amiga que mora na Itália e ela diz que é realmente assim, o pessoal do norte tem muito preconceito com o sotaque do pessoal do sul. E ela é do sul. Nossa, essa parte do preconceito linguístico perpassa, assim, todos esses trechos do livro, que ela tá em Pisa, que o pessoal tira sarro dela, pela maneira que ela fala. Então, ela vai tentando se encaixar. Isso que é o complicado na Lenu. Ela nunca é ela própria, ela sempre vai tentando se encaixar no ambiente, sempre tentando ser outra para agradar as pessoas. Só que ela tem muita sorte, ela conhece um menino muito rico que começa a gostar dela na faculdade, ela vai para Paris passear, mas não gosta, ela nunca consegue achar alguém que ela realmente ame. Ela sempre tem aquela coisa no fundo dela que ela não gosta e ela só acaba ficando por ficar. Com o tempo, esse menino, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, ele... não tô achando o nome dele. Tá. Esse menino, ele sai da universidade, ele não consegue voltar, ele tem notas baixas, não consegue voltar, e por fim ela se afasta dele e pronto, tudo bem.
Depois ela vai conhecer um menino super tímido, que se chama, Franco Mari, esse primeiro. Mas aí ela vai conhecer um outro chamado Pietro Airota, não sei como pronunciar esse nome parece japonês, mas é italiano, enfim. Aí ela conhece esse menino é ucrânio, ela tem um azar, né, ela só se relaciona com pessoas que são muito intelectualmente acima dela. Quando ela se relacionou com um que era abaixo dela, também não deu certo, né? Ela namorou um menino um tempo no bairro dela, mas sem gostar também. E aí então ela conhece esse Pietro Airota e esse menino ajuda muito ela. Ele, tanto financeiramente como ajuda, ele é muito inteligente, ajuda ela na faculdade e com muito sacrifício, com muito esforço, assim, ela termina a faculdade de letras, tá? Ela tem o sonho de continuar sendo pesquisadora, mas ela percebe que não vai conseguir, que o conhecimento dela é limitado. A gente vê assim que na Itália é muito exigente. Não é só prova, é coisa oral, sabe, dá pra gente perceber que é um nível, assim, elevadíssimo mesmo. Então, imagina pra ela, que era uma pessoa de periferia, escola pública, né, então tá numa faculdade como uma faculdade de Pisa. Então, ela acaba a faculdade, ela volta, mas vai acontecer uma coisa aqui muito interessante. Num dia meio doido, assim, ela escreve um romance e guarda esse romance. Bobeira, tudo coisas que ela conviveu com a Lila, e ela guarda esse romance. Um belo dia, depois dela formada, ela encontra o noivo dela, o Pietro. De formatura, ele dá um anel, fala, ó, tô te dando esse anel, pode ser noivado, pode ser presente de formatura, e você que decide, né, pedindo ela em noivado assim. E aí ela aceita ficar noiva dele, mas ele vai embora pra ele começar a vida dele. Ele se formou, também vai começar a vida dele como professor universitário. E fica nessa promessa de no futuro eles se casarem. Mas ela não gosta dele também não, né? E a família dele é muito legal, muito inteligente, todo mundo, mas gente boa, sabe? Uma família simples que acolheu ela, sabe? E o que acontece? Ela pega e dá esse romance pro Pietro de presente também. Fala, isso é um presente pra você, e dá lá e deixa lá um romance guardado. E ela nunca mais pensou nesse romance, ela achou que o Pietro nem ia ler esse romance dela, na verdade. Mas eis que um belo dia ela recebe uma carta dele dizendo que a mãe dele leu o livro, que o livro é maravilhoso, que o livro é incrível, que os editores adoraram esse livro e que vão publicar. Imagina só, né, uma menina saída lá de um bairro, né, que fala dialeto, que sai lá daquele bairro lá de Nápoles e ter um livro publicado. Mas aí dá tudo certo, ela viaja, ela faz muitas viagens para assinar o contrato. E aí então a história vai terminar no momento em que ela tá dando uma palestra. Ela vai dar uma palestra sobre o livro, tipo numa livraria, uma noite de autógrafo, e ela tá debatendo o livro dela, e de repente no fundo levanta uma pessoa e essa pessoa começa a falar. Quem é essa pessoa? Não vou falar, não vou dar spoiler não. Mas esse é o final do livro. Então é isso, olha. A história é essa, não sei se eu consegui dar conta de tudo, mesmo tendo anotado, não sei se eu me esqueci, porque realmente é um livro muito rico. Ele muito envolvente, ele trabalha com essa parte dos sentimentos, os sentimentos contraditórios das duas. Eu me esqueci de falar uma única coisa, que quando ela volta depois para Nápoles, ela vai procurar a Lila, e a Lila já saiu da casa do marido, ela tá morando com um amigo e o filho já tá bem grandinho, mas então ela é assim, ela voltou, né, de Nápoles, para Nápoles, por cima da carne seca, já escritora, e ela tá ansiosa para contar isso pra amiga. Ela nunca esquece a amiga. Podem passar anos e ela sempre vai estar pensando nessa amiga. Ela não guarda mágoa daquilo que aconteceu, ela gosta demais. E ela vai procurar a Lila, aliás, e ela descobre que a Lila tá trabalhando numa fábrica nojenta de embutido. Então, olha só, né, era pra ser o contrário.
né, pelo brilhantismo intelectual da Lila, era para ser o contrário. Então, essa história do novo sobrenome, né, o novo sobrenome é porque ela se casa, então o nome dela é Rafaela Cerulo, né? Inclusive os sapatos são Cerulo, e ela passa então a se chamar Carati, que é o sobrenome do Stefano. Então isso é a história do novo sobrenome. Então é esse volume, né? Esse livro, o segundo da série, ele vai tratar dessa parte, desse momento em que ela assume esse novo sobrenome. Então, muitas vezes é um livro bem pesado psicologicamente, porque ele é um livro bem denso, não tem passagem nenhuma de humor, não tem nada leve, não tem leveza, é um livro bastante assim pesado. Não sei se leio esse ano ainda, o terceiro ou não, mas pretendo terminar certamente. Eu quero terminar essa história porque realmente é uma história incrível, certo? Então é isso. Até mais!